Olá, turma boa! Eu sou Diogo Silva, professor de atualidades, e bem-vindo ao canal do Vencendo o Concurso e bem-vindo a mais essa aula de atualidades aí da semana que vai de 1 a 8 de junho. Não acha que é relaxo meu essa barba não, tá? É porque no inverno eu costumo deixar porque machuca muito o rosto. Então eu tô meio com a voz meio fanha porque ontem tomei a gripe a vacina da gripe, da influenza. E amanhã vou tomar a vacina da quarta dose de reforço. Tomem as vacinas, né? Então vamos lá, que temos muito assunto. Semana sempre, toda semana quente, né? Aqui embaixo, né? Bom, primeiro deixa eu mostrar meus endereços aqui. Esses são os endereços do Prof. Diogo, @Prof. Diogo. Dá uma seguida lá no Instagram, porque eu sempre aviso novidades, né? Tenta achar o meu canal no YouTube por esse endereço, você pode me seguir. Aqui embaixo também tem na descrição, né, do vídeo o meu canal do YouTube, onde tem lá cerca de 40 questões resolvidas e comentadas inéditas, feitas por mim, que podem te ajudar e que também constam dos 5 livrinhos que depois eu falo. Fica até o final do vídeo, hein? Pode entrar em contato no final de semana pelo meu WhatsApp, tá? Tem essa página no Facebook, eu coloco algumas coisas também lá. Mas esses são os meus endereços. Aqui embaixo vai ter a descrição, né? O link na descrição do meu canal no YouTube e também no Hotmart, onde você pode adquirir os livrinhos ou diretamente comigo. Essas coisas de like são super importantes, joinha, fazer comentários, para a gente é bem legal, porque só faz a gente se projetar mais na internet, não com o intuito de monetarizar, não é isso a ideia, né? Nós temos outros trabalhos, mas para que a gente possa parar um dia, como eu sempre digo, e só ficar aqui produzindo aulas e aulas e aulas para vocês, e exercícios para vocês poderem aproveitar aí esta oferta do Vencendo Concursos. Eu sempre começo por Brasil. Na verdade, existe uma coisa chamada efeméride. Efemérides são aquelas datas comemorativas, né? E esse ano nós comemoramos aí 200 anos da independência, 100 anos da Semana de Arte Moderna. Eu deveria ter gravado isso em fevereiro. Mas aí eu falei, eu gravo depois, porque é uma coisa que perpassa o ano todo, né? E a Semana de Arte Moderna foi uma verdadeira revolução na cultura brasileira. Sessões noturnas de literatura e música, Anita Malfatti, Villa-Lobos, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, para aí narrar alguns dos exemplos desses artistas que inauguram o nosso chamado modernismo, né, rompendo com aquela tradição maldita de ficar copiando tudo que vinha da Europa, e aí produz uma arte nossa urbana no auge de uma São Paulo rica, de uma São Paulo do café, numa São Paulo que estava se urbanizando, né? Então, lembrar, eu já até gravei sobre isso, mas também essa semana comemorou aí, né, 70 anos do governo da Rainha Elizabeth, festas, 4 dias de feriados na Inglaterra. Então olhar para as chamadas efemérides, que são essas datas comemorativas, né? Nós temos 2 grandes esse ano. 100 anos da Semana de Arte Moderna, que é um movimento cultural, nacional, né? E os 200 anos da independência. Quando chegar em setembro a gente grava aqui, até porque vai inaugurar o Museu do Ipiranga. Mas este é o tipo do assunto que eu poderia gravar em qualquer época do ano. Resolvi colocar nessa semana, porque vi aí as comemorações da Inglaterra e achei, vamos falar um pouquinho de algumas comemorações brasileiras também. Bom, tô meio ruim porque realmente a vacina dessa vez me deu aí uma certa reação. PIB avança 1% no primeiro trimestre, impulsionado por serviços. O maior setor da economia brasileira, setor terciário. Nível da atividade econômica alcança patamar 1,6 acima do pré-pandemia.
mas está 1,7 abaixo da melhor marca histórica alcançada em 2014. O que está freando este crescimento? Eu não preciso dizer. É a inflação dos alimentos, é a inflação dos combustíveis. Hoje saiu um dado triste, guarde esse número. 33 milhões de brasileiros dos 213 por aí estão passando fome. Então, muito cuidado, porque está diminuindo o desemprego, está 11,8%, né? Mas a renda não está aumentando. Então, as pessoas estão passando fome, mesmo com esse crescimento pífio de 1%. O mundo todo está sofrendo com os efeitos pós-pandemia e com a guerra da Ucrânia, e com o aumento dos combustíveis. Tem inflação na Inglaterra, tem inflação em vários países do mundo. Mas isso produziu ao Brasil uma mudança no ranking da nossa economia. E esses dados não são dados do Diogo, são dados aí do IBGE. Para que você queira saber o número, está aí no texto, né? Mesmo as famílias aumentando o seu consumo, não é aquele consumo ainda esperado, né? O nosso PIB está aí na casa de 2,249 trilhões de reais. Olha que dado interessante o próximo slide. Por isso que eu falo que tem que assistir às aulas até o final, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. É isso mesmo. Muito bem, pessoal. Às vezes a gente se enrosca aqui com os slides, né? Mas não faz mal. Vitor Espanha se torna o segundo brasileiro a viajar ao espaço. O mineiro foi sorteado para fazer parte do 5º voo da New Shepard, na ave da Blue Origin. De quem que é? Jeff Bezos, o dono da Amazon, né? Ele viajou aí, não é o primeiro é o ministro da Ciência e Tecnologia, que foi como astronauta mesmo. Esse fez aquela viagem de turismo, né? Ele token não fungível. Eu fui tentar entender o que é esse. Ele garantiu isso num sorteio. Parece que é quando você cria um desenho ou uma animação e você registra essa animação e ela, assim, assume várias funções. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Mas é uma coisa dessa nova tecnologia aí, e esse brasileiro foi sorteado por ter construído esse token aí, né? E é o primeiro criptonauta, né? Porque criou aí uma criptoimagem no mundo. Então, vale a pena dizer que a New Shepard, só para vocês saberem, é uma homenagem a Alan Shepard, que foi o primeiro norte-americano a ir ao espaço. Quando ela atinge 250 mil pés, a cápsula se separa e vai até 320 mil pés e depois desce, chega a gravidade zero, eles ficam boiando dentro da nave, né? Perguntaram para ele se ele viu o Brasil, ele disse que sim. E depois a nave pousa aí de paraquedas. Bom, repercutiu, está aqui. Essa é a história. E depois tudo isso vira a questão do livrinho, né? E é uma forma de você assistir a aula e depois aí observar como é que isso pode se transformar numa questão. Isso já está sendo feito no livrinho 6, porque eu não paro. E não vou parar. Bom, essa aqui é uma informação que eu peguei aí só para vocês perceberem. No Poder 360, eu sempre falo desse site para vocês, é muito legal. Tá? Assim como o UOL e o Revista Exame, veja onde eles buscam as informações para produzir as questões de atualidades, que serve, todo mundo sabe, para redação, para interpretação de texto, para conhecimentos gerais. É uma disciplina que ela é auxiliar das outras, por isso é muito importante você estar
sempre atualizado. Isso às vezes você não tem tempo, o brasileiro está trabalhando muito, né? No Poder 360, se você se inscreve, ou se você entra no site dele, eu não ganho nada, vou fazer propaganda para te ajudar, né? É do Fernando Rodrigues, um jornalista consagrado, trabalhou muito tempo na Folha e hoje tem o seu próprio site aí, chama Poder 360. E lá ele separa por temas, a Europa em guerra, economia, congresso, justiça. É muito interessante que você pode ir atrás dos temas. Olha o que ele faz. Ele também pegou aí, eu peguei isso na terça-feira, ontem, né? Eu monto os slides sempre um dia antes e termino hoje, fazendo um balanço da semana. É só para mostrar para vocês e falar quais são as notícias da semana, né? Então, ele mesmo já faz um resumo lá, tá? Porque eu sempre digo, eu quero te dar autonomia. Então, vamos lá, quarta dose da vacina contra a Covid. Diante do cenário de maior média móvel, desde março, está subindo, eu estou esperando para ver se essa é uma tendência, né? Eu não quis tomar as duas no mesmo dia, com receio de reação, e nunca tive reação nenhuma. Mas a quarta dose já está sendo aplicada aí para quem tem mais de 50 anos, que é o meu caso. Nova CNH, né? O documento continuará sendo emitido pelos Detrans, a nova versão não invalida a atual, ela é, digamos assim, uma versão para evitar fraudes, né? Não sabe, tá cheio de gente comprando carteira aí. Entre as novidades estão os códigos de identificação internacional e a possibilidade de usar um nome social, né? Se a pessoa mudou de sexo e tal, diferente de registro. Dados positivos da economia, né? 11 milhões, caiu para 11 milhões desocupados, mas é bom sempre lembrar que a informalidade no Brasil está chegando a perto dos 70%. Isso significa pessoas sem carteira, pessoas sem aposentadoria no futuro. Isto é dramático, né? Mas então eu peguei uma coleçãozinha aí de informações que estão lá no site para você perceber, bem resumido, como você também pode, aí se quiser rapidamente dar uma olhadinha na semana, né? Bastante água, Diogo, foi o que o médico falou. Bom, eu vou sair daqui, tá? Para você poder olhar com calma, também peguei no Poder 360. Brasil volta ao top no ranking de maiores economias do mundo. O país ultrapassou Rússia por conta da guerra, Coreia do Sul e Austrália no primeiro trimestre. Por conta desse crescimento, hoje, né, o Brasil é a 10ª economia do mundo. Está aí no seu quadro à direita, o ranking das maiores economias. Né? A gente sabe que cresce, mas não cresce para todo mundo. Cuidado, porque quando você olha para o crescimento do PIB, o Brasil está em 9º. Então, mas olha quem mais cresceu, o Peru, né? Depois Filipinas, Canadá, Taiwan. Não tem nada a ver esse ranking de crescimento do PIB com o ranking das maiores economias do mundo, nem tampouco com a inflação. Né? A inflação no Brasil, no G20, é a 4ª pior do mundo. Então, nem sempre crescimento não é a mesma coisa que desenvolvimento. Crescimento não é distribuição de renda. Crescimento não significa não ter inflação, tá? Então, tomar um certo cuidado, né? Não estou fazendo crítica só para separar o joio do trigo. Acho ótimo. Quero que o Brasil continue aí tendo avanços, né? Deixa eu sair daqui. Avanços no PIB, porque isso vai reverter em melhorias para todos nós. Não é verdade? Tá bom? Eu sei que fica pequeno, deita o celular, é uma boa forma de você conseguir assistir, ou depois tenta assistir no seu laptop ou no seu computador em casa, que aí você tem aí as condições de olhar com mais detalhes esse quadro. Lá, né? Estados Unidos, China, Japão, Alemanha são as 4 maiores economias do mundo. Note a Índia em 5º lugar, né?
um país, por exemplo, cheio de desigualdade social, né? Agora, passamos a Rússia aí. Para quem só esclarecimento, para quem está assistindo gratuitamente, óbvio, né, não tem acesso aos PDFs. Para quem compra os cursos e olha lá que o Cristiano publicou essa semana uma série de editais que saíram de prefeituras, né, e alguns que já estão rolando. Está saindo concurso, saiu o TJ Piauí, saiu Polícia Militar do Espírito Santo, né, para quem é solteiro e quer procurar uma vida em outro lugar, eu não vejo problema nenhum nisso, deve, enfim, olhar para essas oportunidades do Brasil todo, tá? Muitos concursos, alguns envolvendo atualidades, outros mais específicos, mas muitos têm redação. E aí eu sempre lembro dos professores de redação que chegavam para mim quando eu dava aula de história e atualidades nos colégios e cursos, né? Pediam: Diogo, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu já ensinei a técnica. Agora eu preciso de repertório. Aí a gente fazia sempre trabalhos a partir do segundo semestre conjunto. Eu chegava com os temas e propunha os desafios, e aí eles usavam as técnicas de redação, né? Isso é muito importante aí em atualidades. Estou defendendo o meu peixe, não, mas você precisa ter repertório para escrever. Bom, este foi um imbróglio dessa semana aí, né? STJ suspende decisão que autoriza festa milionária na Prefeitura da Bahia. Evento contaria com show de Gustavo Lima. O ministro Humberto Martins concluiu que altos valores investidos para o evento é umas coisas meio loucas, né? Que a gente viu aí. Eu acho que você não tem que entrar no julgamento. Eu não estou aqui para dizer se sertanejo é bom ou é ruim, se é a favor de um ou de outro. Eu estou atrás daquilo que repercute na mídia. E repercutiu pra caramba. Não estou aqui para defender a Anitta, e nem você deve. Agora, que é esquisitíssimo, eu acho que a gente deve achar, né, uma cidade de Teolândia, né? E olha que coisa louca, as pessoas protestaram contra o cancelamento do show. Mas olha o último parágrafo. De acordo com a decisão do ministro, o gasto de altos valores para o município com apenas 20 mil habitantes e em situação de emergência declarada justificava a providência tomada por ele. Teolândia foi uma das cidades afetadas pelas chuvas em dezembro, né, e recebeu cerca de 2,3 milhões do governo após os temporais. Ora, recebe 2,3 milhões e gasta 700 mil, não importa o cantor, não importa o estilo musical. Acho que a arte tem que receber incentivo de todos os lados. Só acho esquisito essas contradições aí. Foi proibido, virou uma brigaiada na internet, que eu até dava risada, porque para mim tanto faz. Pô, eu gosto de tudo, acho que tem que incentivar a cultura, só acho essas contradições, esses cachês, num Brasil de 33 milhões de pessoas passando fome, muito esquisito. Há quem defenda um lado, há quem defenda o outro, eu não estou aqui para isso, né? Não porque, você é cheio de dele, não, tenho que mostrar para vocês o que foi polêmica. Esse é meu papel. Outra polêmica aí, nacional, né, que acabou sendo resolvida ontem. Segunda turma do STF, o STF tem duas turmas, a primeira e a segunda, né, cada uma tem 5 e são 11 ministros, né, e aí dividem os outros 10 em duas turmas. Algumas decisões vão a plenário, outras podem ser decididas por turma, depende muito do processo. Então, a segunda turma derrubou a liminar do Nunes Marques, Cássio, o ministro do Supremo, e mantém a cassação do mandato do Francisquini. A decisão restabeleceu a determinação do TSE, que cassou o mandato do deputado estadual lá do Paraná, né, do União Brasil, por divulgar fake news. Vou explicar melhor o que aconteceu. Esse deputado estadual, acho que foi no mesmo dia da eleição, ele publicou nas redes sociais. Deputado cassado tá cheio, mas esse é o primeiro por fake news, tá? E é um deputado estadual do Paraná. Ele publicou que você apertava o 17 e aparecia
a cara do Lula. Olha só como é que essa vacina me pegou. Aí o que aconteceu? Foram provar que ele estava na etapa da eleição de governador e não havia nenhum candidato 17 para governador no Paraná. Então, mesmo que ele apertasse 17, não apareceria ninguém, né? E aí isso se configurou uma fake news e o TSE cassou o mandato dele. O Nunes Marques devolveu o mandato a ele semana passada. Bom, o Luiz Fux resolveu levar ao plenário, foi ao plenário, no julgamento virtual, e o André Mendonça pediu vista. Quando ele pede vista, fica suspenso no plenário. E o Nunes Marques indicou que deveria ir para a segunda turma. Quando foi para a segunda turma, o Nunes Marques, lógico, votou a favor de devolver o mandato a ele. O André Mendonça votou a favor, 2 votos. Mas o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski e não vou me lembrar o terceiro, né? Votaram contra, tá? O Fachin, foi o Fachin. Então o Fachin, o Gilmar Mendes e o Lewandowski. Ou seja, 3-2. O que aconteceu com ele? Ele perdeu o mandato novamente. Então aquela decisão liminar do Nunes Marques foi derrubada pela segunda turma, porque foi uma decisão de um juiz só. Quando é de um juiz só, como é que chama, Diogo? Monocrática, tá? Então, Francisquini perde o mandato. E pior que ele já tinha tomado posse. Olha a confusão que está a Assembleia Legislativa do Paraná, né? Mas deputados cassados existem, outros, por roubo, etc. Mas nesse caso é especial porque ele foi cassado por fake news. Muita coisa aconteceu no Brasil, né? Estou falando muito de Brasil dessa vez. Pronto, mudei, vou para o mundo. Coreia do Sul e Estados Unidos disparam 8 mísseis balísticos em resposta à Coreia do Norte. No domingo, Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, também fez testes com o lançamento do mesmo número de mísseis. Exercícios acontecem em meio ao aumento de tensão na região pós-visita de Biden a Seul. Uma coisa louca. A Coreia do Norte, né, que sempre fez testes militares, sempre nunca no território, é sempre no mar próximo, jogou 8 mísseis no domingo. Aí, no outro dia, na segunda-feira, a Coreia do Sul e os Estados Unidos também lançaram 8 mísseis. O que está por detrás? Esse é um conflito histórico que não acabou ainda, eu já contei para vocês em outros vídeos, né? As duas Coreias são divididas, uma comunista, a outra capitalista, totalmente ligada ao Japão, aos Estados Unidos, né? O Brasil até passou agora, mas é um país que tem um exemplo em educação, e vive essa ameaça da Coreia do Norte, né? Que tem armamento nuclear. O que está acontecendo com o mundo? Analistas geopolíticos internacionais dizem, olha, negócio doido, né? Porque tem a questão de Taiwan, que eu já falei, que os americanos vivem dizendo, olha, China, se você atacar Taiwan, eu vou defender Taiwan, né? China fazendo testes militares, Rússia fazendo testes, né? Parece que aquela Carta de São Francisco, que é a carta que funda a ONU, que todo mundo que estuda direitos humanos tem que conhecer, depois a DUD, a Declaração Universal, está sendo jogada para fora. Por quê? O mundo vive uma guerra e os países fazendo testes e investindo em armamento. Ora, o mundo passa fome. Passa fome. Você vai ver já um país aqui que as pessoas estão morrendo na fila de comida por fome, tá? Mas não é uma guerra, mas é a tentativa de demonstração de força aí lá nas Coreias. Aí, ó, acabei de falar que eu ia dizer de um país, que depois eu mostro no mapa, né? Que é um país lindo, os surfistas adoram ir para lá, um país que vivia Sri Lanka, né? Que vivia do turismo e de ajuda externa, mas depois da pandemia, esta ajuda não veio, o turismo caiu e o país mergulha numa crise sem tamanho. E o próprio alertou sobre a ameaça de fome.
Olha lá, com graves problemas financeiros, o Sri Lanka pediu ajuda urgente às Nações Unidas para reconstruir suas reservas de alimentos, né? Foi na sexta-feira passada. As pessoas são 22 milhões de pessoas que vivem lá. Né? Lá no último parágrafo. Esse país de 22 milhões de habitantes tem um novo primeiro-ministro desde maio. Aí não vai sair esse nome. O Ranil, que também assume o Ministério da Fazenda, ele substituiu Mahinda à frente do governo, que foi forçado a renunciar ao cargo após a onda de violência que deixou 9 mortes no mês passado. Então o Sri Lanka, que ficou independente aí em 1948, já vou mostrar no mapa, parou de pagar sua dívida externa, não tem combustível. Se você colocar no Google, no YouTube, você vai ver BBC News, um relato terrível. O cara morreu, meu irmão, na fila de carro. Ele ficou 2 dias na fila de carro para comprar combustível. E ele morreu ali de fome, cansaço mental e ataque cardíaco. Eu nunca vi isso na minha vida, a pessoa morrer na fila por espera de combustível. É o que está acontecendo no Sri Lanka. Para você que não conhece onde é o Sri Lanka, é no sul da Índia, tá aí, ó. Tá? Aquele verdinho ali, mais escuro, abaixo da Índia. Dizem meus amigos surfistas, e olha, que da velha guarda, só de pranchão, que é um país maravilhoso para se surfar, mas que dependia de ajuda externa, que não está pagando mais as suas dívidas, olha lá, perto das Maldivas, né, a famosa Maldivas, que é um lugar de turismo de ricos aí, pelo que eu sei, né? Então as pessoas estão passando fome, não tem energia, não tem combustível, e só para a gente não ficar pensando que existe só uma crise no mundo. Já falei da crise do Iêmen, do Afeganistão, tem que assistir os vídeos anteriores, né? Você vai sempre, aqui, Atualidades é uma novela. Para completar o conteúdo tem que ir assistindo os vídeos, é só descer, vídeos no canal do Veio Descendo Concurso e vai assistindo, né? Tem vídeo aí que já bateu 22 mil visualizações. Então, graças a Deus, são vídeos que o pessoal curte, comenta, né? Porque a gente está procurando toda semana. Se pegar toda semana, são quase 50 temas que eu abordo aqui com você, de uma forma direta, não ficar enrolando, nem cantando música, nada disso. Boris Johnson foi fazer festinha na época do lockdown, onde ele mesmo pedia para as pessoas não saírem de casa. Vou sair daqui. E aí na segunda-feira, Boris Johnson vence moção de desconfiança e não deixa cargo de primeiro-ministro. Votação do parlamento contra o premier foi motivada por festas em gabinetes do governo, que quebraram a regra. Ou seja, ele manda as pessoas não saírem de casa e ele faz festa, e isso queimou o filme dele. Dizem que ele está respirando por aparelhos. O caso ficou conhecido como Partygate, party é festa, né? Tudo porque, em homenagem ao Watergate, que foi aquele caso que derrubou o Nixon lá nos Estados Unidos, e olha, 148 votos pedindo a sua saída e 211 a favor. Eram necessários 180 votos. Ou seja, ele por muito pouco não caiu. E ali deveria escolher, e olha, 148 votos, ou seja, gente do próprio Partido Conservador dele votou contra ele. Então, como funciona? Eu coloquei em roxo, né? Segundo as regras do governo britânico, o Partido Conservador, o mesmo, precisa que 15% dos seus parlamentares apresentem uma carta com um pedido, ainda que de forma secreta. Informou que 54 dos 354 deputados fizeram um pedido que motivou a votação. Era preciso 180, ou seja, as coisas não estão nada boas para Boris Johnson lá na Inglaterra. Mas, enfim, agora a próxima moção de desconfiança, veja que o nome é esquisito, né? Parece que ele está roubando, mas não é. É porque ele infringiu as regras da Covid, tá? Então, não tem nada a ver com roubo aí. Se fosse moção de desconfiança no Brasil, todo mundo ia falar que é roubo. Tá? As coisas não estão nada boas para ele.
Completaram os famosos 100 dias da Ucrânia, também vou sair daqui. E eu peguei aí, né, sexta-feira, o Vladimir Zelensky falou, olha, 20% do território já foi tomado pelas forças russas. Segundo ele, a guerra mata em média 100 pessoas por dia, né? E a guerra se concentra no leste. No último slide eu mostro. Algumas coisas que nós vimos, o pacote dos Estados Unidos, né, que deu recentemente, em 1º de junho, 700 milhões de armas, que eu já falei na aula passada. As sanções econômicas já estão no 6º pacote, que a ideia é proibir a importação do petróleo russo, tentando forçar a Rússia a, enfim, a parar com esse ataque, porque é inegável que houve um ataque da Rússia. É uma guerra que há controvérsias, há muitas narrativas, não adianta a gente ficar escutando o que o Zelensky fala, o que o Putin fala, o que o Lavrov fala. Nós vamos ter que esperar acabar a guerra para ver realmente contabilizar mortes e destruição, e tomara que acabe logo, pelo amor de Deus, que já há 100 dias, né? E as negociações estão paradas. Então, esse é um pequeno balanço desses últimos 100 dias de guerra, sem contar a destruição material. Parece que o brasileiro ainda não morreu, um brasileiro, né, lutando lá a favor da Ucrânia. Deixa eu falar uma coisa super importante, por isso que eu falo que tem que assistir o vídeo até o final. Eu não coloquei nessa aula a Cúpula das Américas, que ela está acontecendo agora, vamos esperar ela acabar. Então a aula que vem eu falo, que é uma reunião importante que está acontecendo nos Estados Unidos. O próprio Bolsonaro se dirigiu até lá. E também não falei do desaparecimento do indígena e do Dom Phillips, o jornalista. Por quê? Porque eu quero ver o desfecho desse caso, né? Todo dia está nas notícias, mas muitas coisas eu não coloco na aula, não é porque eu estou negligenciando o assunto, é porque eu quero esperar, né, mais informações para trazer uma visão melhor para você, né? Então são 2 temas que eu não coloquei de propósito. Saibam que está rolando essa semana a procura por esses 2 e a gente detalha melhor o que aconteceu se a gente souber, e tomara que estejam vivos, né? É o que a gente... Porque é todo dia notícia de barbárie. Esse final de semana, nos Estados Unidos morreram mais 10 pessoas em tiroteio. É o recorde absoluto na história americana de tiroteios. 32 minutos, Diogo, vamos embora. Ainda sobre a guerra da Ucrânia, fim das sanções é vital para escoar grãos russos. Segundo a Rússia, as medidas impostas pelo Ocidente, isso foi de hoje, dessa quarta-feira, porque o ministro das Relações da Turquia foi tentar negociar com o Lavrov. Ele falou, olha, eu só libero a saída se pararem com as sanções. E o que é importante? Acho que na 5ª linha, Ucrânia e Rússia respondem por quase 1/3 da oferta global de trigo. É pão, é macarrão, é biscoito, é nossa comida. Os russos ainda são importantes exportadores de fertilizantes e os ucranianos de milho e óleo de girassol. O que acontece? Já também volta no vídeo anterior da aula passada, né? O que acontece? O Zelensky encheu perto da Ucrânia, do Mar Negro. Na aula passada eu mostro, né, que é o Mar Negro, para não ficar repetindo muito o mapa, colocou uma opção de minas. Por que minas no mar? Para que os navios russos não cheguem em desembarque. Ora, então a própria produção de trigo da Ucrânia, se quiser sair da Ucrânia, vai ter que retirar essas minas, senão seus próprios navios serão destruídos por essas minas, que são minas defensivas, como o próprio texto diz, né? Porém, esta falta aí a OCDE alertou que vai levar aos países mais pobres, como já falei do Sri Lanka, e especialmente na África, a miséria. E no Brasil já tem 33 milhões de pessoas passando fome. Eu sempre coloco o mapinha lá do Instituto de Estudos para a Guerra para mostrar para você onde é que a guerra está se concentrando. Eles bombardearam Kiev essa semana, que é a capital, Kiev, que está escrito lá. Mas ainda permanece ali no leste, sobretudo em Luhansk,
é onde está aquelas bolinhas verdes ali, 4, 5 bolinhas verdes, está em inglês. Mas se você pegar esse relatório, se você entrar no site, estudar guerra para quem gosta de guerra, se lá ele tem um relatório em português, e é nesta região que a guerra permanece nos últimos meses, no último mês, a maior concentração. Não quer dizer que não há combates e ataques em outros locais, né? Mas a maior concentração das forças russas e ucranianas estão nessa região que a Rússia exige, que eu já falei, Lugansk e Donetsk, né? Que ela quer que, assim como a Crimeia e Kherson, que sejam regiões independentes. Este é o desejo da Rússia. E a Ucrânia se nega e por isso vive o impasse da guerra. Muito bem, meu povo. Lá vamos nós, né? Para quem Diogo, você fica toda hora falando dos seus livrinhos. São meus filhos, não adianta, né? Tá aqui no link, né? Não vai embora não, espera aí um pouquinho, deixa eu comentar uma coisa com você, que eu acho que é importante, que uma sacada que eu tive essa semana, que um aluno me contou. Semana vendi livros e tal. O senhor sabe como é que eu estou usando os seus livros? Como verdadeiras apostilas. Por quê? Porque as questões são bem comentadas. É uma página de comentário. Então, além de você ter o exercício gabaritado, óbvio, você tem um comentário. Ora, eu sei que não existe no mercado apostila de atualidades. Tá aí, ó. Azul e salmão de 2021. Preto, ele faz a transição. 2021 é o livro 3, né, de dezembro a janeiro de 2022. O 4 é de janeiro de 2022 a março, e o último que eu lancei agora, o 5, quinto, cada um está melhor que o outro, tá? Custa R$25 cada um, porque é um trabalho que eu consigo fazer 2 questões por dia, quando eu não estou dando aula. Eu já estou fazendo o 6º, mas acho que só vou conseguir terminar no final de julho, porque dá esse trabalho enorme fazer o comentário. Ou você entra pelo Hotmart, tem aí o link na descrição, ou pode entrar em contato direto comigo, não tenha vergonha não. Várias pessoas fazem e eu mando em PDF. Né? A pessoa manda o Pix para mim e eu mando o PDF, para ficar mais barato para todo mundo. Né? Eu não aumentei os preços do livro desde setembro do ano passado, desde o primeiro. E não pretendo aumentar, porque eu quero ajudá-los. Né? Então, eu acho que você vai curtir. Pelo menos o retorno é ótimo. São 500 questões ao todo, né? Se a pessoa compra os 5 livros, agora estou fazendo uma promoção. Quem comprar os 5, eu dou um livro de graça, tá bom? Fiz o meu jabá, mas é porque eu tenho certeza que não tem no mercado e que você vai curtir demais esse trabalho aí. Muitas coisas que eu não consigo colocar aqui, eu coloco nos livrinhos, né? Às vezes pego algumas questões de concurso e mostro também, dizer, olha como é parecida. Aí meus endereços de novo, para quem perdeu. E, finalmente, os endereços daquilo que eu considero... Puta, o Cristiano é doido. Hoje eu conversei com ele. Ele falou, meu, como é que você coloca tanto vídeo todo dia? Aí o meu não fica aparecendo na lista, fica lá embaixo, só não tem que ficar procurando. Então, estamos vendo se ele consegue ter tempo para fazer uma playlist só de atualidades. Vou cobrar dele, tá bom? Mas, poxa, segue a gente... o professor Diogo, segue o Vencendo Concursos, porque vai vir o sininho para você dizendo o que tem de vídeo novo e coisa gratuita com professores da maior qualidade. Eu sou suspeito, é óbvio, mas eu conheço os colegas aqui de São Paulo e de outros lugares que gravam com o Cristiano. Meu povo, esta era a semana de 1 a 8 de junho. 40 minutos aí, tá? Muito obrigado pela sua atenção. Eu estou bem, né? Só é normal que algumas vezes você tenha essa reação à vacina, mas eu sou super defensor da vacina. Amanhã eu vou tomar a 4ª dose. E vai ficar uma barba bonita, branca, que nem Papai Noel aqui, quando ela crescer. Por enquanto parece aí que eu não tomei banho, mas não é nada disso não. Eu tomo banho, engraçadíssimo, eu tomo um banho para gravar. Eu acho que a gente tem que estar com a cara limpa aqui. Muito obrigado, viu? Estou, sim, sendo
muito elogiado aí pelas pessoas, diretamente ou nos comentários. Isso estimula muito o professor num mundo onde a educação é pouco valorizada. Fica com Deus, se cuida, toma vacina e boa sorte. Tchau, tchau, conte comigo.